Vamos lá, destravando a avaliação física do idoso. Vocês sabiam, gente, que a maioria dos profissionais perdem clientes idosos por não saberem avaliar corretamente esse público? E se eu mostrar para vocês um método simples que pode transformar a forma como vocês avaliam e prescrevem o treino dos alunos idosos de vocês, hein? Pois é, o primeiro passo para um personal trainer de idosos faturar entre 5 e 10 mil por mês começa hoje, aqui nesta live, porque é sobre este assunto que eu vou falar neste vídeo que está começando agora. Então, professores, personagens, sejam muito bem-vindos, porque eu estou começando agora esta live onde eu vou destravar para vocês a avaliação física de uma pessoa idosa. Porque é através de uma avaliação física que começa a carreira bem-sucedida de um personal trainer de idosos. Bom, para quem não me conhece, para quem está começando a seguir a página agora, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, eu sou um personal de idosos há quase 20 anos e sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre. Gente, antes de mais nada, queria parabenizar a todos os colegas presentes aqui na live, né, pelo nosso dia, né? Hoje, afinal de contas, é o dia do profissional de educação física, né? Muito se discute se realmente o dia 1º de setembro é o dia do profissional, né? Porque foi uma data meio que estipulada pelo conselho, enfim. Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas de qualquer maneira, eu quero cumprimentar a todos vocês que brigam, que se dedicam, que lutam pela nossa profissão, né? Que fazem de tudo para valorizar o nosso trabalho, porque sem dúvidas ele é muito importante para a saúde das pessoas de uma maneira geral, né? E uma das minhas lutas e desafios é, sem dúvida, de ajudar, né, nesse processo de qualificar mais profissionais para a gente ser ainda mais valorizado, né? Então eu brigo muito por isso no meu dia a dia aqui e nas coisas que eu faço aqui na minha página, tá? Eu quero que vocês lembrem de uma coisa. A nossa valorização depende do que a gente faz. Do que a gente faz. Não do que os outros pensam a respeito do nosso trabalho, tá? Não pelo que o CREF faz ou deixa de fazer, tá? Quanto mais qualificado for o nosso trabalho, mais ele vai ser valorizado. E isso só depende da gente. Só a gente tem condições de se qualificar e de entregar um trabalho mais qualificado. Entrou uma ligação aqui, mas sem perder o fio da meada, quanto mais qualificado for o nosso trabalho, mais ele vai ser valorizado. Beleza, pessoal? Essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês, tá? Gente, hoje eu vou mostrar então como funciona o MAPS, né? O MAPS, que é um método de avaliação física para personal sênior, tá? E é um método de avaliação que eu utilizo no meu dia a dia, né? Aí há quase 20 anos com os meus alunos de personal e que compõem a metodologia ativa 60+. Então é um dos pilares desse método de trabalho, tá? E eu vou mostrar também como ele pode ser o primeiro passo para vocês terem um faturamento de 5 a 10 mil por mês, beleza? Galera, tem muitos colegas de profissão, muitos personagens que não avaliam os seus alunos, né? E isso traz algumas consequências que não são nada positivas para esses profissionais, tá? Uma delas é a questão da insegurança, né? Porque a partir do momento em que a gente não conhece as características dos nossos alunos, obviamente que a gente fica muito mais inseguro na hora da prescrição, né? Então acaba sendo tudo na base do achismo. E porque a gente não tem a informação clara, a informação exata que a gente precisa para ser mais
assertivo na prescrição, tá? Outra consequência, que não é nada interessante, é que esse personal que não avalia, por vezes, ele não sabe nem como e por onde começar a prescrever o treino de um aluno idoso. Não sei se vocês já passaram por isso, tá? E eu digo por experiência própria aqui, porque lá no início da minha carreira eu já passei por isso. Eu tinha dificuldade de pensar, como é que eu vou começar o treino desse cara aqui, que ele é cheio de problema, ele é cheio de restrição. Ficava totalmente inseguro com isso, gente. E por quê? Porque eu não avaliava o aluno, né? Eu não tinha as ferramentas ainda que eu precisava para avaliar. Então, é que eu falo para vocês, acabava sendo muito na base do chute, do achismo, né? Ou daqui a pouco eu prescrevia de uma maneira mais leve, com medo de machucar ele, de estar fazendo uma coisa que não deveria, né? Isso tá errado também, porque daqui a pouco eu não estou atendendo a necessidade que o meu aluno precisa, tá? Outra consequência, né, que acontece por não avaliar, é que no momento que eu passo a não saber o que fazer com o meu aluno, eu posso estar botando ele em risco. Porque daqui a pouco eu vou botar um exercício mais intenso, porque eu não sei qual é a condição atual desse meu aluno, e eu corro o risco de estar lesionando esse aluno. Né? Imaginem só, vocês lesionando um aluno de personal de vocês. Né? Qual é a consequência que vai acontecer para esse aluno? Qual é a consequência para você, profissional? Né? É terrível. Um outro ponto, gente, é que no momento que eu não avalio o meu aluno, eu não consigo entregar um resultado concreto para ele. Não existe outra maneira de entregar resultados concretos para os alunos se não for a partir de uma avaliação física. Eu costumo, nesse caso aqui, fazer uma comparação com o trabalho de médicos, né? Por que eu falo sempre o médico? Porque o médico, ele é endeusado, ele é hipervalorizado, e não é uma crítica minha, muito pelo contrário, eu também acho fundamental o trabalho dos médicos. Só que eles sabem valorizar o trabalho deles. Porque como é que é uma consulta médica? A gente vai lá, né? Primeira coisa, a gente é avaliado pelo médico, ele procura entender o que a gente tem, quais são os sintomas, né? E a partir dessa avaliação, ele vai prescrever um tratamento. Não é assim? Pois é. Independente da forma do tratamento, tá? Depois de um tempo, a gente vai no médico de novo e o que ele vai fazer? Vai nos reavaliar. E a partir disso, ele vai ter condições de dizer se o tratamento que ele propôs foi efetivo ou não. Agora eu pergunto para vocês, não é a mesma coisa que a gente deveria fazer? A gente não deveria primeiro avaliar o nosso aluno para entender as condições dele, as particularidades dele, e aí sim a gente propor fazer uma periodização, uma organização de treino mais propícia para atender as necessidades que ele tem? Não deveria ser assim? Aí o que acontece? A gente faz uma programação de treino, né? Começa a trabalhar com esse aluno, depois de 3, 4 meses, a gente vai reavaliar. E aí com essa reavaliação, a gente vai fazer uma comparação entre a condição que ele se encontra agora, depois dos 4 meses de treino, com aquela inicial, lá da primeira. E a gente vai ter condições de dizer no que ele evoluiu. Se realmente o treino que eu prescrevi para ele foi efetivo ou não foi. O que é isso? É entregar resultados concretos. É valorizar o nosso trabalho. Por quê? Porque eu estou comprovando para ele que, devido ao meu programa de treinos, ele conseguiu evoluir. Isso faz uma grande diferença, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, gente, não faz o menor sentido
um profissional de educação física, um personal trainer, encher a boca para dizer que é personal, que cobra a mais por oferecer um serviço personalizado, mas não saber avaliar o seu aluno? Para mim não faz o menor sentido. Porque avaliar é o mínimo, é o básico, é o básico. Afinal, a gente só pode entregar um atendimento personalizado, né, se a gente sabe quais são as condições e as necessidades dos nossos alunos. E isso a gente só consegue saber com precisão avaliando ele. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Agora eu vou falar para vocês algumas vantagens daqueles personagens que avaliam seus alunos, tá? Primeiro, que aquele personal que avalia o seu aluno, ele passa a entender melhor o perfil dos alunos, né? E todas as suas características. Portanto, na hora de prescrever o treino, esse personal ele vai saber de uma maneira muito mais precisa qual é o tipo de exercício que esse aluno deve fazer neste exato momento. Porque ele sabe qual é a condição dele, né? Por exemplo, se eu avaliei o meu aluno, fiz um teste de força, de membro inferior com ele, tá? E daqui a pouco eu percebi que o teste dele não foi bom. Não foi legal, o resultado dele foi ruim. Vocês acham que eu devo prescrever um agachamento com uma barra olímpica nas costas com 10, 15 quilos em cada lado? Claro que não, né? Por quê? Porque eu avaliei e eu sei que esse meu aluno não tem a menor condição de fazer esse tipo de exercício. Vocês conseguem entender a importância da gente avaliar? E outra, né? De novo, eu vou estar sujeito a lesionar esse meu aluno. Agora, quem avalia não corre esse risco. Ah, não corre. Está muito mais seguro. Porque ele já sabe que o aluno não tem condições. Né? Pois é, minha gente, a mesma coisa se fosse o contrário, né? Daqui a pouco o meu aluno vai muito bem no teste de força de membro inferior. Tá? Ele vai muito bem, ele vai acima da média. E chega na hora do treino, eu vou lá e prescrevo para ele um agachamento livre, sem peso, sem nada. Vocês acham que esse exercício vai ser benéfico para ele? Se ele tem condições de trabalhar com uma intensidade muito mais alta, por que eu vou trabalhar com um agachamento simples? Poxa, e esse meu aluno ele precisa aumentar a massa muscular. Será que com agachamento livre, sem peso, eu vou ajudar ele no que ele está precisando? Vocês entendem onde eu quero chegar? Quando eu falo aqui de um personal que fatura de 5 a 10 mil, um personal diferenciado, é aquele que entrega resultado. Só que para ele entregar resultado, ele tem que entender a condição do aluno, as características, o perfil desse aluno. Porque se não for desse jeito, ele não vai saber o que fazer, ele vai estar arriscando. O pior é isso, ele vai estar arriscando a saúde desse aluno, que é uma pessoa idosa. Tá? Outra, né, gente? Personal que avalia o seu aluno, por ter todas essas informações, ele vai saber também de que maneira ele deve iniciar o treino desse aluno, né? Acaba o medo na hora. Sabe aquela insegurança inicial que eu falei para vocês antes? Acaba, porque ele passa a entender a condição desse aluno, né? Então, o que ele é capaz de fazer ou não fazer naquele momento, tá? O personal, então, ele passa a ter um norte, né? É isso que eu não tinha lá no início da minha carreira, que eu ficava com medo. Eu não sabia para onde ir. E agora o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu não sei por onde começar, meu Deus. Só que a partir do momento que a gente avalia, a gente passa a ter um norte. Bom, eu sei a condição do aluno. Então, isso aqui eu não devo fazer. Ou seja, já tem uma luz no fim do túnel. As coisas começam a clarear. Outra coisa, gente, só para eu não me esquecer. O momento que um personal avalia o seu aluno, ele passa a ser um personal diferenciado. Infelizmente.
Infelizmente. E por que eu digo infelizmente? Porque, na minha opinião, todos os personagens deveriam avaliar os seus alunos, tá? Aliás, gente, desculpem o termo, tá? Mas eu acho que é uma vergonha um personal que cobra mais não avaliar o seu aluno idoso. Eu acho vergonhoso, gente. Eu acho vergonhoso dizer que é personal e não avaliar, tá? E se vocês se sentirem ofendidos com isso que eu estou falando, que bom. Que bom. Porque é sinal de que vocês estão preocupados com isso também. Vocês estão interessados em melhorar isso, em se qualificar, em ter mais segurança, né? Então eu fico feliz por isso. Então eu falo dessa maneira realmente para chamar a atenção de vocês. E quem fica daqui a pouco chateado com isso é porque tem condições de mudar isso. E é justamente isso que eu quero oferecer para vocês nessa live de hoje. Eu quero que vocês mudem isso. Estamos comemorando aqui o Dia do Profissional de Educação Física. E eu luto por um profissional mais qualificado. Porque para mim é importante que a minha profissão seja valorizada. Para mim é importantíssimo. Quanto mais as pessoas valorizarem a nossa profissão, mais a gente vai ganhar melhor. A gente vai ter mais respaldo. A gente vai ter mais respeito por parte de outros profissionais da saúde. Então eu luto por isso. E eu quero que vocês lutem por isso também. Eu quero que vocês avancem na carreira. Tá? Momento que a gente está avaliando o nosso aluno, então a gente está valorizando, consequentemente, o nosso trabalho. Tá? Até porque, como eu disse antes, grande parte dos personagens não avaliam seus alunos. Tá? E mais, o personal dessa maneira ele passa a entregar um serviço muito mais profissional. O profissionalismo do trabalho de vocês diferencia vocês. Colocam vocês num outro patamar. Poxa, quem avalia, quem faz a periodização, organiza o treino dos alunos, tem conhecimento sobre doenças que mais acometem o público idoso, está num outro patamar, comparado com aqueles personagens mais comuns, que não têm esse conhecimento, que atendem todos os públicos, tá? E vocês sabem por que a gente valoriza o nosso trabalho? Porque a gente passa mais segurança. E o aluno idoso, ele busca por segurança, ele precisa ter confiança naquele personal que está atendendo ele. A gente passa, como eu falei para vocês também, a entregar mais resultados, né? Resultados concretos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês sabem o teste de... Vou pegar o mesmo exemplo. Eu falei antes de um teste de força de membros inferiores. Vocês conhecem o teste que a gente pode aplicar? É o teste de sentar e levantar a cadeira. Alguém conhece esse teste? Já fez alguma vez? Vou dar um exemplo, tá? De como a gente pode conseguir entregar um resultado concreto fazendo um simples teste de sentar e levantar a cadeira. O teste de levantar a cadeira é um teste onde o aluno está sentado, com o braço cruzado, e em 30 segundos ele tem que levantar e sentar na maior velocidade possível. Quanto mais repetições ele fizer, melhor condicionado ele vai estar em relação à força de membros inferiores. Simples assim. Simples assim. Levanta, senta. 30 segundos. Acabou o teste. Só isso. Agora imaginem. Chega um aluno de vocês começam a trabalhar com um aluno, tá? E nessa primeira avaliação que vocês fazem, vocês aplicam o teste de sentar e levantar da cadeira e esse aluno faz 10 repetições. Tá ok, né? Resultado ali mediano, né? Ok. Beleza. Vocês começaram a trabalhar com esse aluno. Depois de 4 meses trabalhando todas as capacidades físicas que ele precisa, vocês vão reavaliar. E vocês vão fazer de novo o teste de sentar e levantar a cadeira. Aí, gente, nessa reavaliação, esse aluno de vocês, ele faz 15
repetições. 15 repetições. Ele tinha feito 10 lá na primeira e depois de 4 meses ele passa a fazer 15 repetições. Poxa, ele aumentou, ele fez 5 repetições a mais. 5 repetições a mais. Parece pouco, né? Ele só fez 5 a mais. Só que vamos parar para pensar. Ele tinha feito 10 na primeira, ele fez 15 agora. Ou seja, ele aumentou em 50% a capacidade de força nas pernas dele. Em 4 meses de trabalho com vocês. Esse é o tipo de resultado que eu falo para vocês aqui e que vocês devem entregar. E que eu quero que vocês entreguem. Por isso que eu estou nessa live aqui com vocês. Resultados concretos. Se não for assim, como é que vocês mostram para os alunos que ele está evoluindo, que ele está progredindo? Como é que vocês valorizam o trabalho de vocês? Pensem bem. Agora eu pergunto para vocês, entre um personal que não avalia os seus alunos e outro que avalia, que tem mais segurança para prescrever os treinos e que entrega resultados concretos, eu pergunto para vocês, qual destes dois personagens tem a possibilidade de cobrar um valor de hora-aula mais alto? Qual deles? Faço outra pergunta. Qual destes profissionais tem a maior possibilidade de se tornar uma referência na área? Uma referência para o público idoso? Qual deles? E faço mais uma ainda. Por qual destes profissionais o cliente, o aluno idoso, vai preferir? Na hora de contratar um personal. Tem um que oferece avaliação, organização do treino, tem conhecimento sobre doenças, e tem outro que simplesmente passa exercícios. Qual destes dois vai passar mais confiança e vai conseguir captar esse aluno idoso? Isso faz toda a diferença, gente. Vocês passam a valer mais. O trabalho de vocês entrega resultado e vocês ganham a concorrência de outros personagens porque vocês passam a ser diferenciados. Eu falo muito ali, né, de um outro problema que todos os personagens, todos não, muitos personagens passam, e eu já passei também há muito tempo atrás, que é o fato de trabalhar demais, né? Trabalhar o dia todo. Isso é muito ruim, porque a gente passa a ter pouco tempo pra gente, pouco tempo para ficar com a nossa família, com nossos filhos, pouco tempo para lazer, pouco tempo para se qualificar, para estudar mais, né? Só que no momento que eu me torno especializado em idosos, eu tenho conhecimento sobre tudo isso que eu estou falando, eu passo a ser mais valorizado, que nem eu estou falando para vocês. E com isso eu posso cobrar um valor de hora-aula mais alto. Então eu não preciso ficar o dia inteiro me matando a trabalhar se eu cobro um valor de hora-aula mais alto e assim eu vou trabalhar só de manhã e de tarde. Não tem a necessidade de eu morrer trabalhando. Até porque a vida não é isso. E não é isso que eu quero para mim. Vocês entendem? Então, por isso que vale a pena se qualificar. Vale a pena aprender a avaliar um aluno idoso. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais qualificados vocês vão ser e mais valor o trabalho de vocês vai ter. Com isso, vocês vão ter faturamento mais alto. Vão ter mais tempo para vocês. Tá? Vocês sabem por que grande parte dos personagens não avaliam seus alunos? Muitos porque não sabem avaliar, né? Porque tiveram poucas aulas sobre avaliação na faculdade. E avaliação sobre idosos, então, nunca tiveram. E eu sou um deles, tá? Eu sou um deles. Eu tive poucas aulas práticas sobre avaliação física na minha graduação. E avaliação de idosos eu nunca tive. Eu fui ter na minha pós-graduação em gerontologia. Não sei como é que foi para vocês.
Outro motivo pelos quais os personagens não avaliam seus alunos idosos é porque eles não têm material para avaliar. Então, gente, a partir de agora, a gente vai trocar esse discurso, tá? Vamos combinar aqui. Vamos trocar esse discurso. Porque eu vou apresentar para vocês o MAPS agora. E vocês vão ver que o MAPS, gente, é um método simples, fácil de fazer, rápido e que na maioria das vezes não precisa de material. Tá? Olha aí, todo mundo falando, ó. Vamos ver aqui. Ju, também não tive. Ó, vamos ver aqui o pessoal comentando. O Assis, faculdade não ensina muitas coisas. Linda, não tive. Gente, pouca gente. Aliás, ninguém aqui falou, né, que teve cadeira de avaliação para idosos na faculdade. Porque a gente não tem mesmo, tá? Então vamos lá, vamos aproveitar o conteúdo de hoje aqui, vamos aproveitar essa live. Vamos lá, gente, se concentrem, tá? Vou mostrar para vocês como é que é o MAPS, como é que é o método de avaliação para personal senior, tá? Gente, o passo inicial do MAPS é o que eu chamo de pré-avaliação. É antes de começar a avaliação física. É nos primeiros contatos com o aluno idoso. No momento que eu estou negociando com ele, eu estou conversando, eu já procuro, dessa maneira, entender os motivos pelos quais ele quer começar a treinar. Eu procuro saber como é que ele se encontra, né? Qual é a situação dele atual. Será que é uma motivação dele? Será que foi o médico que mandou ele treinar? Será que ele gosta de treinar? Procuro saber já um histórico dele também, tá? Porque com essas informações eu vou conseguir entender como é que eu vou estruturar a avaliação física dele. Tá? Então esse é o primeiro ponto do MAPS, é a pré-avaliação, aquela conversa inicial e eu já procuro saber algumas coisas, tá? Segundo passo, aí já começa a nossa avaliação propriamente dita. Eu vou descobrir qual é a classificação funcional desse idoso. E como é que eu faço isso? Aplicando um questionário de 12 perguntas que tem relação com atividades de vida diária. Tá? Então, através deste questionário, a gente consegue classificar em que nível, que condição esse aluno idoso se encontra em relação à capacidade funcional dele. Isso é muito interessante, gente. Sabe aquele termo que eu usei antes ali, que eu falei para vocês, que as coisas começam a se clarear, que a gente passa a ter uma ideia do que a gente vai fazer inicialmente com o aluno? Começa aqui. A partir do momento que a gente identifica qual é o nível de classificação funcional desse aluno, tá? Essa parte é fundamental para a gente identificar o perfil do aluno, né? E do jeito que a gente vai trabalhar com ele, que tipo de avaliação que a gente vai prescrever para esse aluno. Porque a avaliação, assim como o treino, a gente vai estruturando ela. Existem vários testes na avaliação, mas tem alguns que eu não preciso utilizar, dependendo da capacidade funcional do idoso. Tá? E para quem não sabe, a gente pode classificar uma pessoa idosa em até 5 níveis, de acordo com o nível de capacidade funcional. Ele pode ser fisicamente dependente de uma outra pessoa, ele pode ser frágil, ele pode ser fisicamente independente, ele pode ser fisicamente condicionado, e ele pode pertencer ao que a gente chama de elite física, que são os idosos que já se exercitam há muito tempo, que praticam esportes, que já competiram durante a vida, né? E vocês podem ver, então, que existem idosos de diferentes níveis, né? Então, a gente não pode aplicar o mesmo tipo de treino para todos os idosos, né? Porque eles são diferentes, tá? Dar um exemplo para vocês aqui. O idoso que é fisicamente dependente de outra pessoa, ele tem as suas necessidades. Né? Ele precisa trabalhar, principalmente, força, flexibilidade e equilíbrio, se ele tiver condições. Agora,
O idoso que pertence ao grupo da elite física, ele pode e deve trabalhar muitas outras capacidades que o fisicamente dependente não pode e não consegue. Então, a gente descobrir qual é o nível de capacidade funcional do idoso permite que a gente saiba quais são as capacidades físicas que a gente deve priorizar no treino do idoso. Olha que legal isso. Isso aqui é uma baita informação, gente. Agora clareou. Agora eu sei como iniciar com o aluno, porque eu vou identificar qual é o nível de capacidade funcional dele e a resposta deste questionário me diz quais são as capacidades físicas que eu devo priorizar no treino desse aluno. Legal, né? Vai dizer que vocês não ficam muito mais seguros dessa maneira. Porque sim, vocês têm um norte, vocês sabem o que vão estar fazendo. Diferente de quem não avalia. Tá? Então, sabe aquela dúvida no início, né? Acaba com essa dúvida. Na hora. Acaba essa dúvida. Vamos dar continuidade aqui, né? Fiz ali a pré-avaliação, nível de capacidade funcional com o questionário, e eu vou para a parte da anamnese. E aí eu vou fazer um levantamento, né, do histórico de saúde, da rotina desse aluno, dos medicamentos que ele toma, o horário desses medicamentos. Eu levanto ele, né, de cabo a rabo aí para saber o maior número de informações possíveis sobre esse aluno, tá? Então, o terceiro passo, anamnese. Inclusive, eu procuro identificar algumas informações mais precisas, assim, para usar durante o meu treino. Então, por exemplo, eu sei na anamnese, eu descobri que meu aluno, jogava tênis quando era mais novo. Aí, nos meus treinos, para motivar ele, o que eu faço? Eu coloco alguns elementos do tênis na aula. Ganhei o cara. Ganhei o meu aluno. Aluno motivado e seguro, porque ele sabe, né, que eu tenho conhecimento para prescrever para ele. Ganhei, não perco mais esse aluno, de maneira alguma. Vamos dar um passo adiante aqui. Seguindo em frente no MAPS, tá? Aí a gente vai entrar na parte principal da nossa avaliação, que é a parte dos testes de funcionalidade, tá? E são justamente estes testes que diferenciam a avaliação física de uma pessoa idosa para uma pessoa mais jovem. Porque a avaliação de um idoso, assim como os treinos deles, né, estão relacionados com a funcionalidade, né? A autonomia deles, a capacidade física que eles precisam ter para encarar as tarefas do dia a dia. Agora, uma pessoa adulta mais jovem, a ideia não é essa. Normalmente a gente trabalha mais com estética, algumas vezes com performance, né? Então é totalmente diferente. Por isso que a avaliação física do idoso também é diferente. Então, dentro do MET, gente, do método de avaliação para personal sênior, eu tenho uma série de testes que eu aplico nos meus alunos idosos. Eu aplico o teste de equilíbrio estático. Eu aplico o teste de equilíbrio dinâmico. Teste de flexibilidade para membro superior. Teste de flexibilidade para membro inferior. Teste de capacidade aeróbia. Teste de força. Que mais? Nossa, tem muita coisa. Teste de agilidade. Teste de marcha, velocidade de marcha, prevenção de quedas. Tudo o que o aluno idoso precisa, tá? Aliás, o que um idoso precisa? O que um idoso precisa no dia a dia dele? Pensem, o que o idoso precisa? Quais são as capacidades físicas que ele precisa? Força, flexibilidade, equilíbrio, potência. E é justamente isso que a gente precisa avaliar. Por quê? Porque é justamente isso que a gente vai trabalhar em aula com ele depois. Então, por que eu vou fazer uma avaliação de composição corporal se o objetivo dele não é estética? Guilherme, mas tu não faz? Não, com alguns eu faço. Principalmente com aqueles idosos mais jovens, que se preocupam ainda com estética. Ou que daqui a pouco
tem uma doença que está relacionada com o risco cardiovascular? Faço. Preciso saber o percentual de gordura dele? Faço. Mas na maioria das vezes, eu não faço avaliação de composição corporal. E sabem aqueles materiais? Aqueles materiais que a gente precisa para fazer avaliação física num adulto, numa pessoa mais jovem? Aqui, ó. Plicômetro, paquímetro. Gente, tem uma porrada de coisa aqui. O gônio até eu uso aqui com idoso, tá? Mas assim, esse tipo de material aqui, a gente nem vai precisar. Então, sabe aquela dificuldade que muito personal tem de não fazer avaliação porque não tem os materiais? Esquece. Esquece. Não precisa. Não precisa. Ah, mas eu não sei mexer no plicômetro, não aprendi, não tive muitas aulas para... Esquece. Não vai precisar. Vocês viram? Eu mostrei antes para vocês como é que é o teste de sentar e levantar a cadeira. O que vocês precisam? Uma cadeira e um relógio. Este é o material que vocês precisam para realizar uma avaliação física de uma pessoa idosa. E os outros testes que tem vão nessa linha. Teste de flexibilidade para membros superiores. Sabe como é que é? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. É o seguinte. Coloca um braço por cima, lá no meio das costas, vem o outro braço por trás e eu procuro aproximar os dedos médios. Ou, de preferência, ultrapassar os dedos médios. Simples, não é simples. Esse é o teste de flexibilidade de membros superiores para pessoas idosas. E sabe como é que eu faço a medida? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Não tenho. Vou usar o gônio mesmo. Faço com uma régua. Com uma régua. Se o aluno não conseguiu encostar um dedo no outro, eu calculo quantos centímetros faltou. Se ele conseguiu ultrapassar um dedo do outro, eu calculo quantos centímetros ele passou. Gente, que fácil, que rápido. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Não tem por que vocês não avaliarem os alunos idosos de vocês. Não tem desculpa. É muito fácil, gente. E além de ser muito fácil, ele é fidedigno. Ele é comprovado cientificamente. São testes validados para idosos. Tem tabela de referência para a gente comparar o resultado dos nossos alunos com uma média populacional dessa mesma idade. Mas qual o protocolo de dobras que eu vou usar? Tu não vai usar dobras. Não vai, esquece. Sabe aquela coisa? Tem 1000 protocolos e agora esse é para idoso, esse é para nadador, esse é... Esquece, gente. Acabaram os problemas. Acabou. Então, gente, estes são apenas alguns testes que tem dentro do MAPS. Tá? E na minha avaliação, no meu método, no relatório que eu entrego para o meu aluno, aparece o teste, o nome do teste, a descrição dele, para que ele serve, o resultado do aluno, eu coloco lá, a classificação desse meu aluno em relação à média populacional e também coloco a fonte, de onde eu tirei aquele teste. Tem tudo isso no meu relatório. E a evolução também. Coloco lá a evolução da avaliação para reavaliação. Tem tudo isso no meu arquivo de avaliação, na minha planilha. Tudo isso eu entrego para o meu aluno. Não é um trabalho profissional? Não é uma entrega de resultado? E aí eu pergunto para vocês, será que esse aluno vai se sentir seguro com vocês? Será que ele vai se sentir satisfeito com o que está recebendo? Porra! E aí eu pergunto de novo, com qual personal o aluno vai se sentir mais confiante? Com aquele que avalia ou com aquele que não avalia? Você acha que o aluno idoso, se sentindo seguro e recebendo todas as informações, ele vai te abandonar em algum momento? Ele vai te trocar por um outro personal? Gente, muda radicalmente o patamar da carreira de vocês. Se vocês souberem avaliar. Muda radicalmente, tá?
muda o que vocês entregam para o cliente de vocês. Antes vocês eram personagens comuns, que não avaliavam, que nem a grande maioria. A partir do momento que vocês aplicam um método como esse, o MAPS, vocês mudam de patamar. E vocês passam a ser diferenciados e, consequentemente, mais valorizados. Tá? Certo, minha gente? Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Existe uma tabela que define o nível em que devemos deixar o cliente? Sim. E está lá dentro do MAPS. Tá? Lá na planilha que tem lá no meu método, diz exatamente qual a classificação considerável boa, excelente para faixa etária da pessoa. Tá? E vai mudando, né? Dependendo da faixa etária. 60, 70 anos, 70, 80 anos. Vai mudando, tá? Para finalizar, gente, como eu falei para vocês, para finalizar só o que eu trouxe agora para vocês aqui. Dentro do MAPS, que é o meu método, tem uma parte, né, onde tem a planilha de avaliação também. Então, na planilha de avaliação, vocês podem colocar, tem uma coleta de dados, vocês põem todas as informações da avaliação do aluno de vocês, tem toda essa parte que eu falei para vocês, dos resultados, da comparação, e ainda tem uma parte de relatório, onde vocês vão fazer a interpretação da avaliação. E aí vocês entregam mastigado para o aluno. O aluno olha aquilo, olha só, eu estou mal em relação a isso, então eu preciso, o professor falou que eu tenho que trabalhar tal capacidade. Primeira coisa que esse aluno idoso faz quando ele recebe isso, esse relatório impresso, é mostrar para os familiares dele e levar para os médicos que atendem ele. E com isso, crescem as chances de vocês formalizarem uma parceria com o médico. E crescem as chances de vocês conseguirem mais alunos de personal. Gente, tudo que eu crio aqui, organizo em relação aos meus métodos de trabalho, tem um objetivo. Primeiro, obviamente, é entregar um trabalho qualificado para o meu aluno. E é eu ter segurança para eu trabalhar com ele. E a consequência final disso é eu ter um número de alunos maior. Para eu ter um faturamento maior. Essa é a ideia do meu trabalho. Tá? É uma construção. E está tudo alinhado. Está tudo alinhado. A avaliação, o resultado, entrego lá, formo uma parceria, trago mais alunos de personal e assim funciona a coisa. Bom, agora eu tenho uma notícia muito boa para vocês aqui. Muito boa para vocês. Porque o MAPS, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu transformei o MAPS num curso só de avaliação. Não é um e-book, é um curso de avaliação. Então eu mostro, eu ensino o meu método de avaliação física. E vocês podem aprender a avaliar um aluno idoso usando este método de avaliação. Vocês podem usar no trabalho de vocês, com os alunos de vocês. Tudo isso que eu falei mastigado. Né? Então, a partir de agora, eu vou começar a disponibilizar o MAPS para que vocês aprendam a fazer essa avaliação e vocês consigam ter mais segurança para atender os idosos, mais segurança nas prescrições dos treinos e consigam evoluir também, né? Evoluir no treinamento, além de conseguir também atrair e captar mais alunos de personal. Então, no final dessa live aqui, eu estou trazendo para vocês essa grande novidade aqui no canal da Ativa, que é a disponibilidade, agora a disponibilização, né, do MAPS para vocês adquirirem, tá? E, pô, Guilherme, depois de tudo isso que tu me falou, essa baita avaliação, esse curso deve ser caro. Olha só, vou passar para vocês agora, tá? O valor de investimento do MAPS, só no MAPS, tá? É de R$ 197. R$ 197 à vista. 197. Ou seja, vocês podem pagar ainda parcelado em 12 vezes. Fica 12 vezes de R$ 20. Gente, R$ 20 por mês. Meu Deus do céu.
o que vocês compram hoje em dia por R$ 20? No mês, gente, no mês, não tô falando no dia, no mês. Se vocês pegarem um Uber para dar aula para um aluno de vocês, pegarem um Uber e depois voltar para casa, vocês já pagaram mais de R$ 20. Esse é o valor do MAPS. Esse é o valor do investimento que vocês vão fazer. E nesse curso, gente, vocês recebem videoaulas com explicação detalhada de cada um dos testes que eu utilizo com os meus alunos no meu dia a dia. E mais do que isso, vocês recebem também um arquivo, aquele documento que eu falei para vocês, com coleta de dados, com relatório para enviar para os alunos de vocês. Tá? Então é um curso extremamente completo para quem vai avaliar uma pessoa idosa. Vocês vão estar dando um upgrade na carreira de vocês, tá? E vão estar dando também o primeiro passo para chegar num faturamento de 5 a 10 mil reais por mês, tá? Não adianta nada, gente, não adianta nada vocês aprenderem sobre prescrição de treino para idosos, vocês aprenderem sobre periodização, vocês aprenderem sobre como vender e como captar mais alunos idosos, se vocês não aprenderem a avaliar os alunos idosos de vocês. Porque tudo começa aqui. A avaliação física é a base para qualquer outro movimento que vocês venham a fazer na carreira de vocês. Qualquer outra coisa. Tudo vai depender da avaliação física. Tudo. Falei para vocês, utilizo como estratégia de captação de aluno. É a minha estratégia de captação mais poderosa. É através da avaliação física. Como é que eu adquiro mais segurança? Através da avaliação física. Tem personal que entrega resultado e tem personal que não entrega. Tem personal que se sente seguro trabalhando com idosos. Tem personal que só passa exercícios leves para não machucar os alunos. Essa é a diferença. Agora, tem personal que ganha bem e tem personal que não ganha. Só que tem que fazer por onde, né? Lembrem, né? Profissional de educação física, nosso dia. Quanto mais a gente se qualificar, mais a gente vai valorizar a nossa profissão, tá? Eu digo para vocês que só existe uma maneira da gente entregar resultado e de ter segurança no trabalho com idosos, que é avaliando estes alunos, tá? Por isso, é fundamental que vocês tenham domínio sobre este conteúdo, tá? Robson, tem certificado? Tem um certificado de conclusão que a Hotmart entrega, tá? A Hotmart é onde está hospedado o nosso curso, que é a maior plataforma aí de hospedagem do país, tá? Que mais, gente? Além disso, bom, já falei, né, que a gente utiliza essa avaliação como uma estratégia de vendas, né? Depois para captar mais alunos de personal. Até porque vocês vão passar a ser diferenciados, tá? Então, gente, que nem falei antes, né? São poucos os personagens que avaliam os alunos, tá? Então vocês passarão a fazer parte de um grupo restrito. E de um grupo restrito que ganha mais que os outros, tá? Afinal, vocês trabalham para quê? Para que vocês trabalham? Pelo amor? Só pelo amor? Vocês precisam estar motivados para trabalhar, para encarar o dia a dia. E a gente fica motivado quando a gente tem alunos para atender. Quando os alunos reconhecem a importância do nosso trabalho e quando nós mesmos sabemos o que a gente está fazendo pelo aluno, o que a gente entrega para eles, tá? Então, gente, reforçando aqui, o investimento desse curso é de R$ 197 por mês. Aliás, por mês não, é R$ 197 em uma vez só, à vista, já estou me enrolando aqui, ó. São 12 parcelas de R$ 20 por mês. R$ 20 por mês. Para vocês mudarem
de patamar na carreira de vocês, tá? Vamos lá, para quem quiser adquirir o curso, então, eu vou disponibilizar, eu vou enviar um link de inscrição dentro das comunidades do WhatsApp, tá? E também, gente, vou colocar nos stories. Então, vou acabar a live aqui, vou lá para os stories e vou colocar o link para vocês adquirirem o MAPS, tá? Tranquilo? Beleza? Gente, eu sei que vocês têm aí uma série de dúvidas, tá? Sobre o nosso curso, né? Nosso novo produto, vamos dizer assim, dentro do nosso canal da Ativa. E eu vou disponibilizar para vocês também nos stories. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês tirarem todas as dúvidas, tá? E eu vou fazer isso, eu sei que tem muita gente perguntando aqui, né? Só que eu não vou conseguir responder agora, porque eu já estou em cima do laço aqui, tá? Mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui nos stories, acabando, na sequência aqui, tá? E aí eu já respondo todas as perguntas de vocês. Combinado? Então, gente, aguardo vocês aqui nos stories daqui a pouquinho, encerrando a live, né? Aguardo vocês no MAPS para vocês se qualificarem e valorizarem ainda mais a profissão de vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho. Muito obrigado pela presença de todo mundo e, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Profissional de Educação Física. O nosso trabalho é rico, gente, e a gente tem que qualificar ele cada vez mais para a gente ser mais valorizado, tá? Isso depende da gente. Vamos com tudo nessa. Valeu, obrigado, um abraço.